Toda terça-feira nós temos aqui o quadro Conversa Franca e sempre assuntos importantes para que a gente possa debater aqui através da Rádio Nova Era. Senador Sérgio Souza, mais uma terça-feira. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer novamente falar para todo o Vale do Ivaí. Senador, a gente vai falar sobre alguns assuntos importantes, porque quando a gente fala em educação, a gente fala também sobre a base de tudo. E eu sei que desde a semana passada, e também essa semana, tem alguns assuntos que são ligados à educação e que chamam a atenção aí no Congresso Nacional, né? Na verdade, na semana passada, no querido Berimbau, nós tivemos a aprovação no plenário do Senado Federal, o PLS 2, PLS de minha autoria, que cria as disciplinas de ética moral, cidadania e cidadania política dentro do currículo escolar do ensino fundamental e do ensino médio. Disciplinas como essas vão ser inseridas, então, no currículo escolar para que o cidadão, desde criança, ele venha se deparar com ensinamentos éticos e morais e também com o convívio em sociedade. A intenção agora é que a Câmara dos Deputados vote isso o mais rápido possível. Sei que não dá tempo desse ano, mas que o ano que vem venha a ser votado esse projeto para que venha transformar em lei e nós tenhamos ensinamentos cada vez mais elevados. Porque eu não tenho dúvida, o Brasil, que hoje é um país em desenvolvimento, será um país desenvolvido amanhã. Agora nós precisamos formar cidadãos preparados para este novo tempo que se aproxima. Nós precisamos, para ter um país de primeiro mundo, nós precisamos cidadãos de primeiro mundo. Não estou dizendo que o Brasil não tenha. Eu acho que o Brasil tem pessoas, cidadãos muito elevados. Mas eu cada vez mais percebo que o sentimento ético, moral, de convívio em sociedade, cada vez está mais individualizado. As pessoas têm mais dificuldade em conviver em sociedade por conta da correria do dia a dia, por conta da falta de tempo que você, nos grandes centros, Berimbau, você levanta muito cedo para conseguir chegar ao trabalho 1 hora, 2, 3 horas depois que você saiu da sua casa, e não é diferente quando do retorno. Enquanto isso, os seus filhos ficam na escola ou a cuidado de terceiros e nem sempre a família consegue passar esses ensinamentos éticos e morais. Por isso que eu sugeri ao Congresso Nacional, na forma de projeto de lei, que fosse colocado na grade curricular como disciplina obrigatória. Agora, para o senador Sérgio Souza, é um momento de muita honra de um projeto, uma indicação sua, se transformar num projeto e, de repente, isso ser aprovado pelo Congresso Nacional. E agora é esperar da Câmara dos Deputados Federais. A gente já tem a informação de que lá também o projeto está sendo bem comentado, né, senador? Olha, vários veículos de comunicação do Brasil todo deram destaque essa semana para aprovação, inclusive a revista Veja deu destaque à aprovação nesse projeto, e isso mostra que há um sentimento de necessidade, né? No momento em que nós acabamos de assistir diariamente da televisão, o julgamento do mensalão, no momento em que se encerra a CPI no Congresso Nacional, vem a aprovação, vem de encontro à aprovação de um projeto de lei de formação ética e moral. Eu acho que isso é bom para a sociedade, é saudável para nós, cidadãos do Brasil, porque nós que queremos esse país organizado, um país mais reto, com menos corrupção, nós precisamos escolher políticos com maior responsabilidade, Berimbau. E escolher políticos com maior responsabilidade, nós temos que ter cidadãos com uma formação ética moral mais elevada para saber fazer isso. E mais do que isso, né? Nós precisamos de representantes, hoje, amanhã e depois de amanhã, de pessoas que têm um sentimento ético-moral mais elevado. É muito comum você ver durante o processo da eleição o político chegar no eleitor, no cidadão, e dizer que vai fazer tudo aquilo que sonha em fazer para a sua cidade. Quando está já no cargo, começa durante a campanha a executar
executar obras, e uma dezena, 2 dezenas de obras em todos os cantos da cidade, e mal acaba a eleição, as obras todas paralisam. Então nós precisamos, de fato, que o cidadão consiga enxergar isso, que essas falsas promessas, as promessas eleitoreiras, somente de campanha, que o cidadão consiga enxergar que o benefício durante a campanha, aquilo que nós chamamos de compra de voto, este benefício, ele não fique tão somente na campanha. Esse benefício, ele se estenda durante todo o mandato. Por isso que eu sugeri projetos dessa natureza, para nós formarmos cidadãos mais preparados para discutir política, não só de um dia a dia, nos debates, mas não é política partidária, não. Política de formação do cidadão, para que o cidadão conheça melhor os seus direitos, mas mais do que isso, também conheça os seus deveres, o cidadão conheça o texto constitucional, sabe o que é a função de um vereador, de um deputado, de um senador, de um prefeito, saiba quais são os princípios republicanos que regem esse país. Então a minha intenção é que, eu sei que isso demora um pouco a acontecer, mas imagine só, hoje nós que estamos aí no terceiro milênio, no ano de 2012, nós já perdemos muito aquele sentimento de patriotismo, aquele sentimento de cidadania que nós vínhamos nos nossos avós, nos nossos pais, aquele senhor, aquela senhora, a palavra, né? A palavra valia muito, né? Hoje, até mesmo, para muitos casos, um documento com reconhecido firma em cartório, às vezes não tem validade, né? A gente vê cada situação do dia a dia que nos espanta. Então a intenção com um projeto dessa natureza, Berimbau e caros ouvintes da Rádio Nova Era, é nós formarmos cidadãos para o Brasil de hoje e para o Brasil de amanhã. Porque se não fizermos algo, imagina como será esse país daqui a 50 anos, quando talvez já seremos ou estaremos sendo considerados como um país de primeiro mundo. Senadora, nessa terça-feira a gente recebeu informação aqui que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte analisa também outros projetos ligados à área de educação, né? Tem vários projetos nesse sentido, inclusive com propostas parecidas, com pareceres contra, a favor. A Comissão de Educação, agora pela aprovação deste PLS 2, em minha autoria, no plenário do Senado Federal, ela vai dar encaminhamento aos demais projetos que têm assuntos parecidos no Congresso Nacional. Eleição da OAB é algo importante, né? Veja, aqui no Paraná houve um acordo entre as alas, todos tivemos um único candidato, o advogado Breda, que foi escolhido ontem como sendo o presidente da OAB estadual. Eu estive lá visitando, cumprimentando e votando ontem à tarde, encontrando vários amigos, entre eles o Alberto de Paula Machado, que é o vice-presidente da OAB Nacional, que é o nosso candidato à presidência do Conselho Federal da OAB, pois as eleições devem ocorrer até o final do ano. E temos trabalhado incansavelmente dessa candidatura do Alberto Paulo Machado, porque já tivemos casos no Paraná, como foi o advogado Busato, que foi presidente nacional da OAB, e agora podemos ter também o Alberto de Paula Machado como presidente da OAB Nacional. E nós sabemos a importância que tem a OAB para o Brasil. A OAB, inclusive, ela tem poderes de questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de leis, de dispositivos que vêm alterar a legislação. A OAB é aquela que pauta ou que traz o parâmetro de comparação quando um debate como esses que estão ocorrendo no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, julgamento do mensalão e outras causas tantas, a OAB é chamada a se manifestar. Então é importante sim, os advogados completam o tripé daqueles que operam a justiça. Nós temos aí o Poder Judiciário, o Ministério Público e na outra ponta, no outro pé, são os advogados. Estes são importantes à operação da justiça, e a nossa organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção Paraná, que hoje temos em torno de 65 mil advogados inscritos já no Paraná,
é uma entidade que presta um serviço muito bom à sua classe, à comunidade e principalmente, né, à sociedade como um todo. Então, parabenizar ao Breda pela sua eleição e torcer muito pela eleição aí do nosso amigo Alberto Paulo Machado como presidente do Conselho Federal da OAB. Senador, antes das considerações finais, ontem era aniversário do município de Ivaiporã, entrevistamos aqui o prefeito eleito, Carlos Gil, falou inclusive que nesta terça-feira, na semana, se reuniria com o senador Sérgio Souza. Primeiramente, os parabéns a Ivaiporã, e receber o prefeito de Ivaiporã é algo também de muita satisfação para o senador, né? Olha, eu tive uma participação nessa eleição em Ivaiporã, mas mais do que isso, né? Eu sou filho de Ivaiporã. Eu nasci em Ivaiporã há 41 anos atrás, tenho um orgulho danado de ser dessa terra. Hoje, né, município de Arapuã, na época distrito de Ivaiporã, e é um prazer. Conheço muito bem o prefeito atual, o Ciro fez um belo trabalho por Ivaiporã, e a gente tem sempre ajudado no possível durante o seu mandato, mas agora, por uma questão partidária e de amizade também, estivemos junto com o nosso amigo Gil, Luiz Carlos Gil, no embate político, e o Gil, hoje prefeito eleito, já estamos conversando, inclusive com o pessoal da prefeitura, para já colocarmos recursos ali para Ivaiporã, para nós fazermos obras importantes. A nossa intenção, como primeira obra, é nós colocarmos ali, complementarmos a duplicação da Avenida Marechal Cordeiro de Lima, que é o acesso principal ali, ali passando logo depois do ginásio de esporte, né, até chegar lá embaixo na Zambuja, encontrando com as outras avenidas que também são duplas. Então essa é a nossa meta, esse será o nosso presente para Ivaiporã ainda neste aniversário. No mais, cumprimentar a todos os vereadores eleitos, os vereadores que não conseguiram chegar, mas que fizeram a sua batalha. Também cumprimentar aqueles que participaram de forma direta numa disputa eleitoral. Mas mais do que isso, Berimbau, dar os parabéns a Ivaiporã que na década de 60 e 70 foi tido como uma das maiores cidades do Paraná, chegando a quase 70 mil habitantes. Hoje, pouco mais de 30 mil, mas nós sabemos que por um processo de industrialização, nós podemos trazer o crescimento horizontal, vertical para Ivaiporã novamente. E vamos fazer isso. Temos bons projetos nesse sentido. Senador, obrigado aqui pela sua participação, e se tiver mais alguma observação, fica à disposição. Já nesse momento no aeroporto aqui em Curitiba, dirigindo a Brasília, esta semana teremos vários debates importantes, inclusive nós temos a intenção de aprovar o primeiro relatório da Lei Orçamentária Anual, e na sequência nós vamos já abrir o prazo para as emendas, para apresentar as emendas às prefeituras, onde pretendemos mais uma vez atender os municípios do Vale do Ivaí e alguns outros tantos municípios do Paraná. E também, em uma audiência pública no Congresso Nacional, nós vamos debater agora, na próxima semana, a questão dos biocombustíveis. Mas isso é um outro assunto, voltamos com mais tempo para, numa outra oportunidade, falar aí à população do Vale do Ivaí e o que nós temos pensado nesse sentido para o setor. Um abraço a você, Berimbau, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, um bom dia a todos. Um abraço. Está aí a participação, então, do senador Sérgio Souza, aqui no quadro Conversa Franca, toda terça-feira participando com a gente e falando sobre assuntos importantes, aquilo que está acontecendo no Congresso Nacional. Ele é um dos senadores da República aqui do Estado do Paraná, né, e nos mantém sempre bem informados. Essa questão da educação, recebendo prefeitos aqui da nossa região, sempre trabalhando aqui em prol do Estado do Paraná, mas principalmente em prol também aqui da nossa região norte. Senador Sérgio Souza, toda terça-feira, quadro Conversa Franca.